Gravação, tá? Junto com você. Vou mandar aqui o link da prova para vocês também. Pessoal, o link da prova. Bom dia, vocês estão me escutando? Nayeli, você pode responder para mim? Maria Eduarda, bom dia. Bruno, bom dia, tá me escutando bem? Estão me vendo? Sim. Ok. Então, nós vamos iniciar aqui a explicação da prova de vocês. O link está postado aqui dentro do chat da reunião. Esse link, basta clicar, já vai para a prova. Também mandei por WhatsApp para o Breno, para poder vocês receberem mais fácil. Mas se quiser também, tá lá no AVA, na aula 2.3, tá? Aí basta clicar, eu vou ler com vocês a prova, né? No caso, vocês clicam no link e aí já vai direto para a plataforma do Docs do Google. Você pode responder no celular mesmo, são 12 questões, 10 questões objetivas e 2 discursivas, igual a gente já tinha combinado, né, no nosso cronograma. Inclusive, hoje, dia 14, é o mesmo dia que a gente tinha combinado desde o primeiro dia de aula, para poder vocês fazerem a prova. Só um minuto, deixa eu admitir o restante do pessoal aqui. Ok. Então, nós estamos seguindo aí o cronograma, né, dentro da ementa, o conteúdo e também as datas. Então, hoje, dia 14 de abril, é o dia que a gente tinha combinado desde o primeiro dia para a nossa prova. Então, seguindo aquele cronograma que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, ele hoje, dia 14, é o nosso dia de prova. Então, vocês vão ter 24 horas com a prova para poder fazer tranquilo, responder todas as questões. E aí vocês enviam, né? Vai direto para a plataforma do Docs. Eu vou corrigir a prova e colocar a nota de vocês lá no portal, lá no AVA, tá bom? Aí vocês conseguem acompanhar por lá. Vou esperar só mais uns minutinhos para poder a gente começar a ler a prova e vocês tirarem as dúvidas em relação aí à prova para poder fazer. Se caso não tivesse o WhatsApp, não tiver aí o computador para poder acompanhar, avisem aos colegas que pode também, né, no caso, imprimir essa versão e fazer à mão mesmo, ou então fazer as respostas numa folha de caderno e tirar foto, enviar para o Breno, que ele me encaminha. Então, assim, cada caso a gente vai verificar aí da melhor forma possível para poder ajudar vocês, tá bom? Então, eu vou espelhar aqui a tela para vocês acompanharem a explicação aqui da prova, tá bom? Compartilhar. Ok, esse aqui. Não, peraí. É isso. Vocês estão conseguindo enxergar? Prova de teoria geral do direito constitucional. Estão acompanhando comigo? Sim. Ok. Então, aqui, a explicação. Essa é a nossa primeira prova, né, do turno matutino, dessa matéria de teoria geral do direito constitucional. A prova, ela deve ser preenchida todas as questões. Por quê? São 10 questões objetivas e 2 discursivas. A discursiva é a resposta curta mesmo, né? No caso aí, eu coloquei até a opção, você vai escolher dentre elas para poder responder. Pode colocar tudo em letra minúscula, não tem problema. A primeira sempre entra em letra maiúscula, não precisa colocar ponto, nem vírgula, nem nada, tá bom? A gente vai acompanhando aqui. Então, que hora que termina o prazo para vocês de fazer a prova? A prova deve ser enviada para mim até amanhã às 11 da manhã. Então, mais aí até do que 24 horas para poder fazer a prova. Então, no início aqui, vocês vão colocar o e-mail de vocês, né? Vai digitar aqui a opção no celular, no computador, dá essa opção. Aqui embaixo o nome de vocês completo, porque às vezes tem pessoa com nome parecido, então pelo nome de vocês é que eu vou acompanhar e conseguir lançar a nota. O CPF, para se tiver algum homônimo. Então, a questão 1, ela tem todas as questões, na verdade, da 1 a 10, tem 5 alternativas cada uma. Então, você vai ler o título, ler, né, qual das questões que ela não confere, né, com a verdade, e vai marcar, nesse caso aqui, a incorreta. Então, a pergunta é: o direito constitucional pode ser conceituado como o ramo do direito público que tem por objeto o estudo sistematizado das normas supremas, originárias e estruturantes do Estado, ou seja, está explicando o que é o direito constitucional.
Sobre o tema, marque a alternativa incorreta. Então, uma dessas 5 questões, ela tem alguma incoerência, ela não é verdadeira. Letra A. A Constituição é norma fundamental e suprema que rege a organização e o funcionamento do Estado. Letra B. A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição brasileira outorgada ainda no período imperial, Dom Pedro I, após a Declaração da Independência Brasileira em 7 de 9 de 1822. Nela, reconheceram-se 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Letra C. A Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo, chamado Polaca, foi promulgada em 10 de 9 de 1937 e concentrava os poderes nas mãos do presidente da República, Fernando Collor de Mello. Letra D. A Constituição de 1967, outorgada em 24 de 1 de 1967, após o golpe militar de 1964, quando o presidente João Goulart Jango foi deposto. Instalou-se o estado de exceção e a noção de Estado democrático de direito foi mitigada. Para institucionalizar o regime militar, determinou-se a prevalência do poder executivo sobre o judiciário e o legislativo, com eleições indiretas para presidente. Última alternativa, letra E. A Constituição de 88 foi promulgada em 5 de outubro de 1988, fruto do movimento das diretas já, que emergiu a partir do desgaste do governo militar e da crise econômica instalada no país. Nela, contemplou as eleições diretas, inúmeros direitos sociais, etc. Então, uma dessas aqui está incoerente, né? Ela não confere com a verdade. É o conteúdo nosso lá da seção 1.1. Item 2 da prova. Quanto à classificação das constituições, marque a alternativa incorreta. Então, tem uma delas que não confere também com a verdade. Eu coloquei as classificações de cada uma, então uma delas está invertida ou não confere com a verdade, tá? Letra A. Quanto à extensão, sintética ou concisa, limita-se a prever os elementos essenciais da organização e do funcionamento do Estado. 2. Analítica ou prolixa. Significa que aborda outras matérias que ultrapassam aquelas consideradas essenciais. Letra B. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição pode ser histórica, resulta do passar do tempo sendo criada ao longo dos anos, ou dogmática, elaborada por um órgão constituinte, referindo-se às ideologias no momento de sua elaboração. C. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita, elaborada por órgão competente e codificada e sistematizada por um único texto, ou não escrita. É a não formalizada, composta pelos costumes, jurisprudências, convenções e textos constitucionais esparsos. Quanto à alterabilidade ou mutabilidade, a Constituição pode ser imutável, aquela que não admite qualquer alteração em seu texto. Pode ser rígida, a Constituição pode ser alterada, mas, para tanto, é necessário observar um procedimento mais rigoroso do que aquele utilizado para a edição das leis. 3. Flexível. Admite-se alterações em seu texto pelo mesmo processo utilizado para a criação das leis. E a Constituição ainda pode ser semi-rígida ou semiflexível, que é aquela composta por uma parte rígida e outra flexível. Letra E. Quanto à origem, ela pode ser a Constituição outorgada. A Constituição foi elaborada com a participação popular. Ou 2, promulgada. A Constituição foi elaborada sem a participação popular. Então, tá bem fácil essa. 3, item 3 da prova. O artigo 1º da Constituição Federal determina que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e constitui-se em Estado democrático de direito, ou seja, está afirmando. Sobre o tema, marca a alternativa correta. Então, esse 1 em algarismo romano, 2, 3, 4 e 5, eles são alternativas que vocês vão escolher para responder aqui embaixo. Então, essas afirmações aqui, tem algumas que estão corretas e outras que não estão corretas. Aí vocês vão avaliar e marcar o que mais vocês consideram, né, que é o correto. Então, o 1
é república, significa coisa, res, do povo, pública, e é a forma do governo eleita pelo legislador constitucional com a finalidade de organizar politicamente o Estado. Item 2. São características da república. 1. Representatividade. 2. Eletividade. 3. Periodicidade. 4. Responsabilidade. E 5. Soberania popular. 3. Item 3. Federação. Federação é a forma de Estado em que os Estados e o Distrito Federal são autônomos, mas reúnem-se em forma de uma única pessoa de direito público, a que se subordinam, objetivando a organização estrutural da sociedade. Item 4. São características da federação: autonomia financeira, administrativa e política, repartição de competências para legislar e arrecadar impostos, rigidez constitucional, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário e ele é que resguarda a Constituição Federal de 88. 5. Intervenção federal. E 6. Unidade de nacionalidade. E o último item para ser considerado como verdadeiro ou falso é Estado Democrático de Direito, regime de governo eleito pelo legislador constituinte de 88. Marca a alternativa correta. Então, vocês têm que verificar se todas essas itens que a gente leu do 1 ao 5, se todas as alternativas estão corretas, somente a assertiva 1, 3, 4 e 5 estão corretas. C. Somente as assertivas 1, 3 e 5 estão corretas. Somente as assertivas 2, 3 e 4 estão corretas. Somente as assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Então, uma delas só que é a alternativa que você tem que responder. Item 4 da prova. Acerca da previsão do artigo 2º da Constituição Federal de 88, que determina que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário, marque o item falso abaixo. Letra A. Esses poderes devem ser exercidos por órgãos distintos para que reste caracterizada a separação dos poderes. Letra B. Se as funções forem exercidas pelo mesmo órgão, ter-se-á concentração de poderes. Letra C. A divisão de poderes se fundamenta em 2 elementos: especialização funcional e independência orgânica. Letra D. Cada um dos poderes deverá exercer somente sua função precípua, não podendo haver intervenção de um no outro. No Brasil, não é aceito o sistema chamado de freios e contrapesos de Montesquieu. Lembrando da nossa aula, né? Vai saber qual que é a alternativa aqui. Letra E. No sistema de governo presidencialista, o princípio da separação dos poderes possui 2 características essenciais: independência orgânica e harmonia entre os poderes. Essa escrita de opção 6, vocês descartam, tá? Eu vou até retirar ela da plataforma. Ela apareceu aqui agora, deve ser alguma incoerência do sistema. Letra 5, o item 5 da prova. A República Federativa do Brasil caracteriza-se por constituir uma federação em que o poder político é repartido no território, o que gera uma multiplicidade de organizações governamentais que são regionalmente distribuídas. Pode-se dizer que o federalismo é uma só das alternativas vai estar correta ao respeito do federalismo. Então, federalismo é o quê? A forma de governo, letra A. Letra B, sistema de governo. Letra C, forma de Estado. Letra D, regime de governo. Letra E, Estado teísta. 6. Sobre a mutabilidade constitucional, ou seja, o poder de modificar a Constituição Federal de 88, inserindo novas normas ou alterando as que já existem, marque a alternativa incorreta. Então, uma delas é a que está incorreta. Todas as outras 4 vão estar verdadeiras. Letra A. O poder constituinte se refere tanto ao poder de modificar a Constituição vigente quanto a de criar uma nova Constituição. Letra B. O poder constituinte originário será considerado fundacional ou histórico. É o que cria a primeira Constituição, o que ocorreu no Brasil em 1824. O poder constituinte derivado será considerado revisor ou reformador. É o que modifica a Constituição vigente. Então, são significados. Letra D. O poder constituinte derivado reformador pode reformar o texto constitucional por meio de emenda constitucional, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal de 88, que pode ser elaborada a qualquer tempo
e deve ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos por 3/5 de seus membros. Então, a letra D, ela apareceu essa outra bolinha, mas ela é para ser marcada aqui onde está escrito o D, tá? A letra E é a última, onde está escrito Poder Constituinte. Então, vamos ler a última alternativa. Vocês consideram essa bolinha do D, emenda constitucional, marca, se achar que é essa, marque só a D, tá? Então, letra E, o poder constituinte derivado reformador tem como característica ser livre, insubordinado, ilimitado e incondicionado, podendo alterar livremente a Constituição Federal. Então, a resposta está bem fácil. 7, item 7 da prova. A Constituição Federal de 88 trouxe em seu artigo 60, parágrafo 4º, um núcleo rígido e imutável, chamado de cláusulas pétreas, que são dispositivos que não podem ser alterados nem por meio de emenda constitucional. As cláusulas pétreas são compostas por, letra A forma federativa de Estado, o regime de governo democrático, voto direto, secreto, universal e periódico, os direitos e garantias fundamentais. Letra B, então, você vê que são bem parecidos, mas tem itens diferentes. Então, você tem que ver o que compõe as cláusulas pétreas, tá? Letra B. A forma federativa de Estado, separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias fundamentais. Letra C. A forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e o sistema de governo presidencialista. Letra D. A forma republicana de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias fundamentais. A forma republicana de Estado, a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e o sistema de governo presidencialista, letra E. Questão 8 da prova. Analise as alternativas que tratam das características dos princípios que se aplicam especificamente à interpretação dos textos constitucionais e marque a alternativa incorreta. Então, somente uma das questões vai estar errada. Letra A. O princípio da interpretação, conforme a Constituição estabelece, que no caso de se admitir mais de uma interpretação para a mesma norma, deve-se dar preferência para aquela que seja incompatível com o conteúdo da Constituição Federal. Letra B. O princípio do efeito integrador determina que, na interpretação constitucional, o intérprete confira primazia aos pontos de vista que favoreçam a integração política, a social e o reforço da unidade política. Letra C. O princípio da máxima efetividade afirma que o intérprete deve atribuir à norma constitucional o sentido que lhe dê a máxima efetividade social. Letra D. O princípio da justeza estabelece que a interpretação da Constituição Federal não poderá alterar a estrutura da separação dos poderes e de exercício das competências constitucionais estabelecidas pelo poder constituinte originário. Letra E. O princípio da unidade da Constituição determina que o intérprete considere a Constituição como um todo unitário, obrigando a harmonização das normas constitucionais aparentemente contraditórias ou conflitantes na sua aplicação. Questão 9 da prova, sobre o tema Normas Constitucionais Princípios e com base no estudo da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais, diferenciando-as da validade e da vigência, marque a alternativa correta. Então, aqui você vai marcar o que é que está correto, 4 vão estar erradas. Letra A. A partir do momento em que a norma é publicada, ela ingressa no sistema jurídico, mas ainda será considerada inexistente e inválida. Letra B. As normas de eficácia plena são normas completas e auto-aplicáveis, produzindo efeitos imediatos, sem necessidade de regulamentação. Letra C. Vigência. Vigência é a propriedade que as normas jurídicas possuem para não gerar efeitos quando ocorrerem os eventos por elas descritos. Letra D. As normas de eficácia contida possuem a aplicabilidade imediata, sem necessidade de qualquer norma constitucional ou infraconstitucional para conter, reduzir ou restringir o seu campo de atuação. É uma norma completa. Letra E. As normas de eficácia limitada são normas que possuem aplicabilidade imediata, porque não dependem de regulamentação infraconstitucional para que produzam efeitos. Então, isso também está bem fácil. Item 10 da prova.
Denomina-se Estado associação humana, povo, em uma base territorial, território, que vive sob o comando de uma autoridade, poder, e que não se sujeita a qualquer outra, soberania. Esse é o conceito, né, de Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Sobre o elemento do Estado, assinale a alternativa incorreta. Então, uma delas não vai estar correta. Letra A, população. É composta pelos indivíduos que formam o Estado. Letra B, território. Trata-se de um espaço rigorosamente delimitado, incluindo o subsolo e o espaço aéreo dentro das suas fronteiras. Letra C, poder é exercido por um governo sobre a população que reside no território do Estado. Letra D, soberania é uma ordem estatal que sempre está submetida a outra ordem de mesma espécie. Letra E, autonomia. Se refere ao poder de autodeterminação que é exercido de modo independente, mas dentro dos limites estipulados pela lei superior. Questão 11 da prova. O preâmbulo e artigo 1º, caput, da Constituição Federal de 88 e o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, prevê: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Nesta previsão constitucional, o legislador constitucional editou uma norma de eficácia plena, contida ou limitada. Nós falamos bastante sobre isso na aula, inclusive essa questão está na nossa aula lá que a gente verificou em sala, tá bom? E está no livro também do AFA. Questão 12. Na 11 aqui, vocês vão responder uma dessas. Se é plena, contida ou limitada. Basta escrever a palavra, tá bom? Questão 12. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88 determina que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O citado dispositivo se refere ao seguinte elemento do Estado elencado por Hans Kelsen: povo, território, soberania, poder, centralização. Escreva a opção correta. Então, somente uma dessas é que se refere a essa pergunta. Então, todo poder emana do povo isso é representado por qual palavra? Povo, território, soberania, poder, centralização. Uma dessas vocês vão escolher, vai escrever por extenso e me enviar. Então, somente consegue me enviar a prova depois que tiver todos, né? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Depois que tiverem todas as 12 questões respondidas, tá? Todas as 10 primeiras você vai marcar uma alternativa só, e as 2 últimas vai responder aí por extenso e já me envia. Pode fazer no computador, no celular, no tablet, ou então pode imprimir e responder, ou pode responder no caderno também, resposta, letra C, vamos supor. E aí você vai fazer todas as respostas, tira foto, manda para o Breno que ele me encaminha, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação à prova? Está bem tranquilo, né? Bem didático. Professora? Oi. Eu vou enviar por PDF, por e-mail, e com as respostas já escritas juntamente no PDF, pode ser? Ok, tranquilo, tudo certo. Porque já manda as perguntas, já manda as respostas também. O jeito fica melhor para você, não tem problema. Eu vou encaminhar também. Você consegue tirar aí do Docs ou você quer que eu envie a versão mesmo do PDF para você? Se você quiser me passar seu e-mail, também te encaminho. Pode ser também. Deixa eu anotar aqui então, por favor, só um minuto, deixa eu pegar uma caneta. Ok. Você consegue mandar no chat aqui para mim? Não, achei a caneta. Pode falar. Pode falar. Quem mais quiser que manda o e-mail, é só me avisar que eu encaminho agora. Qual que é? É com W, tá? O Alisson. Só letra para mim, por favor. W-A-L-I-S-O. Certo. N de navio. Isso. C4. C4, 5. C de 4. C de casa, né? 4. Isso. 5. @gmail.com. Tá, eu vou te enviar no e-mail a versão em PDF, já que eu tenho a prova em PDF, você pode responder nela mesma, aquele do editar do PDF, e pode me encaminhar de volta no próprio e-mail, tá bom? Que já tudo bom. A professora manda para mim. Tá, pode falar o e-mail. É Cris, 2 vezes.
Cris. Com S, né? E Isso. com C, certo? Isso. Uhum. 2 vezes, Cris. Certo. Que mais? Ribeiro. Ribeiro normal. Uhum. Isso. @hotmail.com. Hotmail. Uhum. Isso. Você não consegue. Eu já respondo. Tá bom. Eu encaminho para você já também. respondo agora e já. Tá, ok. Mais alguém que prefere em PDF para poder eu encaminhar? Professora, Oi, pode não falar. esquece de mandar o link da prova no WhatsApp, por favor. Eu já mandei para o Breno, mas aqui em cima, aqui no chat também tem ele. Basta você copiar aqui que ele já vai. Mas se você quiser também me passar o seu WhatsApp, eu encaminho direto para você. Tá bom, só um momentinho. Tá no grupo, Daniel. Tá O link Tá da no prova. grupo, Tá recentemente. no grupo, é só você clicar que você já lê a prova ali junto com a professora. É só tá clicar, bom. é bem mais fácil, na verdade, do que do PDF, que ali é só você, só apertar a bolinha, você já respondeu a prova, tá? Ficou bem difícil Tá no bom. doc, tá bom? Mas qualquer dúvida também, tem meu e-mail, né? Aí lá no AVA, aqui também, no e-mail lá no WhatsApp também, que eu mandei o respeito da prova para vocês. Também tem o meu e-mail, é nicy, valim, com M no final, @hotmail.com. Vocês podem me enviar também e eu vou respondendo para vocês. Ou passa para o Breno, que ele me encaminha também, eu vejo a dúvida, né, de cada um, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que ficou bem tranquilo, né? Então, nosso conteúdo da prova foi até a unidade 2.2, né? Estado e federação. Então, nós vimos aí a metade do livro já, na unidade 1 toda, e a metade da unidade 2. E agora nós vamos fazer a prova e a partir da semana que vem, aula normal do restante do conteúdo. Tá ok? Então, boa prova para todos. Professora, Pode só falar. mais uma dúvida. Claro. A prova ela tem que ser enviada para o Breno para ele mandar para a senhora ou a gente pode mandar naquele e-mail lá? Para ficar mais organizado, seria melhor que mandasse para o Breno para poder ele me encaminhar, porque aí eu tenho o controle assim certinho, porque o meu medo é, vocês me encaminham, às vezes, algum documento, igual a prova, que a gente tem prazo para responder, e às vezes fica algum nome, alguma coisa que volta. Então, se você mandar para ele, pode mandar no meu e-mail também, mas manda também com cópia para ele, pode ser no WhatsApp mesmo, porque aí ele me encaminha e eu faço um arquivo só, tá bom? Faz esse favor para Beleza, mim, então. dois, tá bom? Ou pode ser Ok, todo mundo obrigada. se concorda. A maioria, se fosse PDF, enviava para ele. E ele colocava o nome de cada um. Isso, Mas porque aí fica nem mais todo mundo. organizado para não ter perigo de extraviar ninguém, tá bom? Mas aí, Exatamente. se tiver dúvida também, pode mandar no e-mail lá que eu vou respondendo para vocês, tá? É só para não correr o risco de extraviar. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Oi? Caminhando pelo doc do Google, não precisa mandar para ninguém, né? Lá já vai direto. Isso, pode mandar direto, vem para mim já automático, tá bom? Obrigada. Isso, que aí eu já vou corrigindo hoje, já vou postando as notas de vocês, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Tá tranquilo, então? Então, pessoal, boa prova. Espero, né, que aí, né, todos tirem ótimas notas. Nós vamos aqui acompanhando e qualquer dúvida também encaminha para o Breno e ele me passa e a gente vai aí, né, verificando a melhor forma de ajudar vocês. Boa prova para todos, estudem bastante e o nosso horário final aí de recebimento da prova será amanhã às 11 da manhã, tá bom? Vocês têm aí um prazo daí mais de 24 horas para poder, né, responder aí as questões, mas está bem tranquilo, tenho certeza que vai ser um sucesso para todos. Obrigada, pessoal. Mais alguma pergunta? Não? Ok, então. Não. Bom dia para todos. Um abraço. Tchau, boa prova. Bom dia. Bom dia. Vou parar a gravação aqui. Obrigada.